Olá, meus amores, sejam todos bem-vindos. Eu sou Pamela Oliveira e este é o canal Oriente, o canal que te ajuda a se despertar. Como vocês estão essa semana? Como vocês estão se relacionando? Como está a vida, as energias dessa semana que exige muito de nós? Hoje nós vamos trabalhar um assunto muito delicado. Para alguns, talvez seja o ápice da vida. Vou revelar para vocês algo que aconteceu comigo, mas isto que aconteceu comigo me serviu como força, como desenvolvimento, como aprendizado e que possa, não que seja igual, mas que essa energia possa ressoar com você, ajudando você aí no desbloquear da sua saúde mental. Como vocês bem já sabem, eu trabalho a áreas da terapia, tanto do tarô como terapeuta. Tenho especialidade em mulheres, luto e também terapias de grupo, tá bom? Também sou diretora do Polo Fateb Alumínio. Você é bem-vindo aí lá conhecer no nosso Instagram os cursos, se você quiser se tornar uma terapeuta, uma psicanalista como eu, com o tripé freudiano, tá bom? Mas sem mais delongas, deixa seu like, não deixa de compartilhar, se inscrever no canal. É muita coisa para falar, gente do céu. Então, pega a sua garrafinha de água também, porque o assunto aqui hoje vai dar garganta seca. Então, não deixa aí de compartilhar, se inscrever, porque esse assunto é delicado, mas é extremamente importante, tá bom? Vamos lá, eu vou falar sobre culpa e desculpa, aonde essas duas vertentes se casam e aonde você casa com você mesmo e entende quando deve ou não usar a culpa para si mesmo e tomar a desculpa para o outro, ou que você tem que eliminar ela aí da sua vida e deixar a vida seguir o seu fluxo natural, tá bom? Eu não posso deixar de começar falando de que quando uma pessoa ela tem culpa, né, é algo que ela feriu alguém. Então, exemplo, a traição é uma culpa, porque ela é pensada, ela é organizada, ela é estrategista, ela sabe que vai ferir a outra pessoa, ela já tem consciência de tudo o que vai acontecer, certo? Então, a pessoa, quando ela está pensando em trair alguém, ela está pensando porque ela deseja realmente. Não adianta falar, ai, foi no momento, ai, eu fiz sem pensar. Não, pensou. Pensou, vinha analisando, vinha construindo, vinha desenvolvendo a hipótese, vinha buscando o meio, se fosse para ir para outro lugar, como que ia fazer? Olha como tudo é orquestrado, certo? Como tudo é bem planejado. Então não adianta a pessoa o traidor, falar que ele não pensou. É mais fácil ele assumir, olha, eu fiz por isso, fiz por aquilo, mas já tá feito, né? É aquilo que eu falo. Não tem como voltar no passado e mudar, mas tem como você fazer, né? Uma nova história. Chico também já falava sobre isso, né? É como você viver, saber que o passado não é lugar de morada, mas sim de visitação, e que o seu momento de morada é aqui e agora, e você fazer o seu melhor. Então, a culpa está ligada a algo que causa dor em alguém, proposital. Exemplo, uma pessoa que é roubada, ela passa por uma dor, né? A pessoa planejou roubar. Ela já vinha. Quem recebeu não estava planejando, claro. Assim como a pessoa que foi traída. Ela não estava esperando por aquele ato. Mas a pessoa que buscou o roubo, né, o furto, ela já estava planejando. Hoje eu saio e pego de alguém. Hoje eu estava de olho em você. É você mesmo minha vítima. Você está entendendo? E aí o que acontece? A pessoa que pratica o ato, né, a culpa no outro, ela fica como se nada tivesse acontecido. Ela dorme tranquilamente, ela segue a vida tranquilamente, ela não tem remorso, ela não faz nada para que aquilo seja diferente. Você não vê que o traidor, você não vê que ele ficou com remorso. Porque o único traidor que eu vi que teve remorso, se arrependeu e passou uma corda no pescoço foi Judas. A maioria dos traidores, a maioria dos ladrões, as pessoas que causam dores, elas continuam vivendo a vida delas lindamente. E ainda fala que você que é o culpado, porque ele fez, porque você de alguma forma levou ele a cometer o ato.
Mas o que acontece quando você dá de encontro com isso? Você fica, primeiro momento, você fala, nossa, por que fez isso comigo? Nossa, poderia ter me falado, nossa, o que estava acontecendo, o que estava errado, nossa, eu devia ter tomado, se foi um roubo, devia ter tomado mais atenção, nossa. E aí logo a sua consciência começa a se sentir culpada. Então a culpa foi minha. Você consegue entender? Vem aqui comigo. Imagine que você está passando numa rua, vindo do seu trabalho, para lá um meliante e leva seu celular. Qual é a culpa que você tem de estar passando naquele trajeto que te levava para casa, por exemplo? É o trajeto da sua casa. Qual é a sua culpa? Nenhuma. Ele pega o celular, vai embora, né? Que assim esperamos, pelo menos, né? É um objeto, a gente perde, mas pelo menos é um objeto. Você acha que ele tem culpa? Você acha que ele dormiu com remorso? Você acha que ele teve arrependimento? Na primeira chance, ou ele tá vendendo, ou ele tá dando pros parentes, ou ele... Você tá entendendo? Tá trocando aí por, né? Coisas ilícitas. E a vida dele segue, mas você fica como? Se sentindo culpada, culpado. Nossa, eu devia ter evitado aquele dia. Nossa, eu devia ter ido por outro caminho. Nossa, eu devia ter, né, feito uma hora extra no trabalho e ter ficado mais tempo lá. E logo que sua cabeça começa a ter culpa, você começa a dar para os outros a justificativa com a desculpa. Olha como isso acontece. Ah, eu fui roubado. Mas é porque... A desculpa chegando. Mas é porque eu não fiquei muito atento. Eu devia ter deixado o celular mais na bolsa, guardado na cintura. Você está entendendo que você está se desculpando por algo que você não tem culpa? A mesma coisa com a traição. Ah, ele me traiu, mas... Ai, sabe qual foi minha culpa? É porque faltou mais atenção minha. Sabe o que foi minha culpa? Eu conversei menos com ela ou com ele. Sabe o que foi minha culpa? Faltou, acho que eu prestar mais atenção nas coisas que ele gostava. Ah, eu acho que faltou eu cuidar melhor do meu corpo, da minha aparência física. Ah, eu acho que ele gostava daquelas fantasias, ou ela gostava daquelas fantasias. Você tá entendendo que você tá arrumando desculpas para uma coisa que você não tem culpa? E a sua cabeça, o seu inconsciente fica trabalhando essa culpa e você vai ficar isso, ó, anos. E o que leva, então, você perder desculpas? Quando você faz algo sem intenção. Pisar no pé de alguém foi sem intenção. A não ser que você pense que vou pisar ali de propósito, então é só culpa do outro sentidor. Mas se foi, você tá passando e bum, pisou, aí desculpa válida. Não foi intencional, não foi planejado. Você tá entendendo a diferença? Você não estava ali planejando aquela ação. E agora vem uma historinha que eu vou contar para vocês, curtinha, porque a gente vai ter mais tempo para falar sobre várias coisas. Vocês podem me mandar mensagem à vontade aí, tá? Nos comentários que eu respondo. Quiser também pegar meu contato, em outros vídeos tem, vou deixar aqui também no primeiro comentário fixado e a gente conversa sobre isso. Eu tinha 15 anos quando eu conheci meu ex-marido. 15 anos. O que pensa uma menina de 15 anos? Uma adolescente jovem de 15 anos? Que o amor é a coisa mais fantástica. Encontrei o príncipe, não é? E vou deixar bem claro, ele não é um monstro, não é perfeito, mas também não é imperfeito, ele é um ser humano, ok? Então, ponto aqui. Porque com ele tive 3 filhos, tive 24 anos juntos, se fosse tão ruim também não tinha insistido tanto. Então já começa aí. Ninguém fica tanto tempo com uma pessoa se ela é tão ruim, certo? Ou se ela tem uma parte psicológica, e aí é outro assunto. Mas vamos falar porque o meu não era só isso, porque também teve isso, mas não era só isso. Mas aí eu tinha 15 anos. Aos 17, eu já estava dando à luz. Eu engravidei da minha filha, tive ela, engravidei aos 17, tive ela, completei 18, a minha filha nasceu, certo? Hoje ela tá aí, eu sou vovó, gente, nasceu minha netinha essa semana, e eu tô muito feliz mesmo, e minha filha tá aí na casa dos 23. Mas por que eu estou falando tudo isso? Porque quando eu fiquei grávida e fui morar com ele, né, esse amigar, aquilo me incomodava por 2 motivos.
Primeiro, eu sou uma pessoa que respeita muito a Deus. Mesmo independente da religião, eu respeito muito a Deus. E eu respeito muito, principalmente os 10 mandamentos. Certo? Então, eu sei que a gente não deve viver, na Bíblia fala, e Deus fala com a nossa alma, a gente sabe que está errado. Eu já tinha feito algo antes do meu casamento, já tinha me entregado para ele por N questões, mas eu já tinha me entregado para ele, aí eu estava sendo mãe e eu estava gerando um filho de Deus, porque antes de ser meu e do pai, é de Deus. E como que eu ia criar essa criança na bagunça? Como que eu ia criar uma criança sem estrutura, sem um exemplo? Quando eu fosse falar para ela, olha filha, quando você for se relacionar com a pessoa é isso, isso, isso. Olha filha, quando você for casar é isso, isso. Como? Então eu tinha que estar fazendo o quê? O que era correto, certo? E aí é de cada um acha o que quiser, mas é a minha visão. Então, em primeiro lugar, por conta divina, eu sentia que tinha que fazer o que era correto. Então, que era casar. Por o segundo motivo, que eu já comecei explicando, porque eu gosto das coisas muito organizadas. Eu sou uma leonina com lua em touro, na casa de ascendente em touro, com lua em Áries. Então, você imaginou? Não tem como, né? Eu vou querer mesmo ordem no barraco. E aí, eu fui pra ele e falei que queria casar. Eu não tava pedindo festa, até porque nem tinha, nem emprego direito tinha, né? Eu não tava pedindo festa, não tava pedindo vestido de noiva caríssimo, não tava pedindo nada, eu só tava pedindo o casamento. E eu vi lá atrás que já tava tendo o casamento comunitário, era só a gente ir lá, assinar e tava tudo certo. E aí a gente podia olhar pra nossa filha e falar, ó, filha, nós somos casados. Quando você for se encontrar com a pessoa, prepara aí também. Você também pode ser uma mulher casada, dentro das coisas divinas, porque o que Deus une no céu, une na terra, certo? Ponto. E ele não desenvolvia, não ia. O que eu fiz? Eu comecei para uma igreja, que eu não vou falar aqui o nome, porque eu sabia que lá, além de a gente aprender mais sobre Deus, sobre família, sobre educação dos filhos, espiritualmente, nós também íamos aprender essa parte do casamento. E aí, assim, começou, e lá os irmãos começaram a se reunir, tal. Bora fazer casamento. E ele meio assim, né? Mas aí depois, com os irmãos conversando com ele, muita coisa acontecendo, ele falou, não, tá bom, foi no cartório. Já começou os sinais, gente, lê os sinais. Sinais. A gente foi no cartório para marcar a data do casamento, que a gente tava ganhando sem gastar R$1, porque até meu vestido foi meu avô que deu. E eu não tenho vergonha de falar que eu não tinha R$1 para casar, meu vestido foi de brechó, lavei com muito carinho. Minha primeira aliança, ela foi de R$1,99 e eu não tenho vergonha, mas o importante para mim era fazer o certo. E aí, fomos marcar o casamento, sabe o que ele me disse? Quando perguntaram, ela vai assinar seu nome, sabe o que ele falou? Não, o meu nome é meu. Hã? Todo mundo assim. O nome é meu. Ela fica com o nome dela. Riquíssimo, né? Pegar milhões. Todo mundo ficou assim, pensando, nossa, esse homem é muito rico, né? Acho que a mulher vai dar a menina vai dar o golpe nele, porque era uma menina. Eu tinha 18 e ele 18, 19, 21, 22, ele tinha 22. Tá bom, né? Mas aí foi. Preparando as coisas do casamento, ganhamos bolo, ganhamos isso. Fizeram a festa, fizeram tanto cerimonial do cartório, mais o cerimonial na igreja. Chega o dia da festa, esse homem sai pra andar de bicicleta um pouco pela manhã, cadê? Que não voltava, daqui a pouco chegam os irmãos da minha casa, eu de noiva pra ir pra igreja, gente, cadê o homem? Sumiu. Aí Deus apitou aqui no meu ouvido assim, ó, porque é Deus. Ele tá em tal lugar, em tal casa, fazendo tal coisa. Eu fui lá, de noivar. Aí já era, né? A maquiagem já tava feia, mas tá bom. Fui lá, porque o amor, né? Vale tudo. Tanto que eu casei com aquele tema do Kennedy. Taran, taran. É tudo por amor. Fui lá. O bonitão tava lá sem camiseta no sofá, conversando com a fulana.
o filho da fulana, a filha dele lá largada, né, na mão dos outros, e eu lá de noiva, um cara de idiota, chorando. E aí, o bonito se reservou que não queria ir, porque tinha medo da igreja. Aí os irmãos conversaram com ele, meu irmão conversou com ele, resumindo, levaram embora. Ou seja, eu passei 21 anos, 21 anos, ouvindo a charcota que ele foi pegado a laço. De toda a família, de todos os amigos que estavam naquele dia, todo mundo comentava. Pense que o bairro onde eu morava, todo mundo sabia que eu ia ser a noiva abandonada. Porque o povo fala, né? E ele ficou de bonito ainda. Por que não? Eu fui atrás dele. Eu tinha a culpa? A gente já chega nessa parte. Quem tinha a culpa do que aí? Quem tinha que pedir desculpa do que aí? Bom, resumindo, casamos. Teve noite de amor? Ele se enrolou na coberta, virou de costas, ó, pum, pagou. Tipo, não é o que você queria? Sim, verdade, não tô mentindo, Deus sabe. E ele é meu testemunho. Mas o povo todo que me conhece, gente. A vida é uma loucura, é um livro. Aí, essa terapeuta que vos fala, quando eu digo que eu entendo vocês, como eu entendo, vocês não têm noção como eu entendo. Essa minha vida terrena aqui, gente, é babado e confusão e alegria, tá? E aí, passou os anos, idas e vindas, muita bagunça, traições, ofensas, amor, cuidado, maturidade, e o tempo passou. 2023, eu recebi outro golpe. Pum! E aí falei assim, fiquei quieta na verdade, né? Ele foi embora porque ele quis. Porque eu fui perguntar por que disso, que é o tema para outra história. E ele ficou mudo, catou as coisas e ó, como ele sempre fazia. Foi embora, sem falar nada. Como uma criança que corre da mãe quando tá com medo de apanhar. E aí o que aconteceu? Vocês não vão acreditar. Eu fui trabalhar igual uma louca. Louca. Eu só queria ganhar dinheiro. Eu trabalhava 24 horas se deixasse. Porque eu queria esquecê-lo. Fui no divórcio, pedi o divórcio. Ele fez alguma coisa pra negar esse divórcio? Veio um dia atrás de mim falando que não queria o divórcio? Nem se manifestou. Nem se manifestou. Divorciei. Sofri, gente. Perdi 10 quilos. E por conta disso, minhas plaquetas, ó. Minha imunidade, ó. Fiquei muito doente. Minha filha ligou, avisou ele que eu estava doente, que eu ia ser internada. Ele veio me ajudar. Eu tinha 3 dias para aumentar aí minhas plaquetas. Fui fazer o teste de novo, tinha aumentado um pouquinho, então eu fiquei em casa, mas nesse percurso ele me ajudou. Eu agradeço muito, nunca vou negar isso, entendeu? Mas pediu para voltar. Ai, coisa linda. A gente é muito fofo, né? Na vida. Pediu pra voltar depois de 8 meses e 10 dias separados, divorciados. Ele pediu pra voltar. Eu deixei. Depois de uma semana ele pedindo, deixei, mas com um acordo. Você volta, mas você tem um tempo pra organizar tudo isso, porque eu não sou mulher pra pôr homem debaixo do meu teto, pra morar junto. Você já sabe disso. Tivemos 3 filhos juntos, tantos anos juntos. Não, nós vamos casar, eu quero casar com você. Depois passou uma semana, debaixo da lua, ele falou a mesma coisa, eu quero me casar com você, comprou aliança linda, maravilhosa. Mas sabe o que ele fez depois? Esqueceu. Ele esqueceu, gente. Quando eu tocava no assunto, ele mudava, arrumava desculpas, sabe? Era uma coisa aqui, outra coisa ali, mas nunca era o assunto. 1 ano depois, 2 anos depois, e aquilo aqui, ó. E eu ganhando o quê? Maturidade, gente. Estudando mente, falando com o paciente, vendo em mim o reflexo do outro, o outro em mim, porque nós somos assim terapeutas, nós se vemos no outro e o outro se vê em nós. Você não sabia? Se você passa aí por algum doutor, psicanalista, psicólogo, terapeuta, não importa, e ele é uma máquina que não sente nada, que não tá passando por nada, desconfie. Porque o nosso trabalho é neutro.
Mas nós não somos, sabe? Separados. Geralmente, por que eu me especializei em mulheres? Porque muitas passam a mesma situação. E homens que passam e que querem entender a cabeça de mulheres. Porque eu adoro, aqui no canal tem vários colegas. Adoro eles. E vocês, amigas, mulheres, vão ser mais amigas, viu? Ai, 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 ai. Mas voltando lá. Aí eu cansei, hein? Falei, não, como assim? Esquece o dia do aniversário. Nada muda. Me tratava bem, não posso falar. Me ajudava, tudo, não posso falar. Entendeu? Mas, cadê? Cadê aquilo? E aí, sabe o que aconteceu? Eu fui um dia e perguntei, falei, e aí, fulano? Tá acontecendo isso, você esqueceu disso, esqueceu daquilo, e isso aqui, que você falou lá atrás. Você que me chamou pra vir, nunca falei que ia fazer. Ainda falou assim pra mim. Ousado. Por quê? Porque era mãe, né? Da mãe a gente retruca, ó. Se safa, porque daí a mãe passa a mão na cabeça. Tá entendendo? Tô chegando. Gente, esse vídeo vai ficar um pouquinho longo, mas segura aí que isso é babado. Aí sabe o que eu fiz? Eu aguardei o dia inteiro. Porque eu sabia que agora eu não tinha mais culpa. Sabe quando que eu tive culpa? Quando eu vi o primeiro sinal lá atrás, e foi no namoro, e eu dei sequência. Mas tem coisa também que o universo trabalha na nossa vida para que a gente aprenda. Por isso que eu falo que isso é vídeo para outro tempo. E eu aprendi muito. Certo? Mas o sinal já veio lá atrás. Lá atrás. Lá eu tive culpa, porque eu ainda não reconhecia os sinais e a minha teimosia. A minha cegueira. Mas depois eu não tive culpa nenhuma. E eu não precisei ter pedido desculpa tantas vezes eu pedi, como se eu tivesse culpa por qualquer motivo. E a única coisa que eu fiz foi amá-lo, cuidar, ensinar, proteger mais do que deveria, porque as pessoas às vezes precisam aprender com as dores. Freud fala sobre isso, não devemos eliminar as dores, as tristezas, nem os medos. São sinal vermelho aí pra gente tomar cuidado, certo? Mas pense, lá eu não tinha o recurso que eu tenho hoje, lá eu não tinha a mente que eu tenho hoje, então que culpa que eu tenho hoje? Nenhuma. Eu menti alguma coisa pra ele? Eu omiti? Tratado é combinado, né? E aí, sabe o que eu fiz? Pedi pra ele ir embora. Claro, fico bravo. Pensa que saiu assim? Ficou bravo. Mas era o melhor para nós dois. Agora você me pergunta, 21 anos antes do divórcio, ele me pediu algum dia desculpa por essa dor? Por essa humilhação? E ele via as pessoas rindo de mim? Nem um dia. E eu carregava a culpa. Você acha que o dia que ele saiu daqui, ele me pediu desculpa? Ou pensou, obrigada, fulana, pelos 24 anos? Virou as costas e saiu. E você pergunta, a gente tem assunto? A gente conversa? Mas eu sei. E ele sabe. Tudo que a gente viveu. E o peso da balança. E melhor do que nós dois, para cada um tomar aí um partido, ele sabe. Então, meus queridos, comece a analisar o que você está pedindo desculpa que você não devia estar pedindo e o que você está carregando de culpa que não era para você estar mais carregando. Comece a fazer essa análise. E saiba de uma coisa, só peça desculpa por algo que você fez planejado. Porque a culpa te coloca num buraco, num isolamento, na depressão, no pânico, nesses burnout. Você sabia que o ano passado foram 60 milhões de atestados de saúde mental no Brasil? É um absurdo. Por isso que eu sempre friso, vá procurar tratamento, vá estudar, porque enquanto você estuda a saúde mental, você se trata. Ele tem os traumas dele. Eu fui curando os meus e ainda estou em processo, porque tem que passar por análise o tempo todo. E isso acontece, é normal. E ele tem os dele, um dia ele que procure, né, se ele caso desejar. Mas, e você que está aí me assistindo? Procure ajuda. Se você não consegue fazer esse
processo sozinho e você não quer levar tantos anos, ou já tá até mais do que eu, procure ajuda. Uma vez eu ouvi do meu terapeuta que ele me perguntou assim: como que se faz uma redação, pedagoga? Porque eu sou formada na minha primeira graduação em pedagogia. Como que se faz uma redação? Eu, como se faz uma redação? Eu, como se faz uma redação? Ah, tá. Começo, meio e fim. E aonde tá o fim dessa história? Isso foi em 2016. Sabe como que eu saí de lá? Eu larguei ele falando, peguei minha bolsa, saí e nunca mais voltei. Mas essa frase ficou ecoando na minha cabeça o tempo todo. Sabe por quê? Porque é eu que determino o fim. Se não faz bem para eu, por que eu vou ficar insistindo? Se meus valores não podem ser negociados, eu fui aprender isso depois, com toda essa formação, com todos esses atendimentos, com toda essa, sabe, essa imersão espiritual e mental, por que eu estou negociando algo que é precioso para eu? E o outro, tanto faz, a vida dele segue, meu bem. Dinheiro no bolso, sorriso na cara e amor de bastante na rua. Por quê? Ó, se alguém te faz carregar culpas que você não tem, esse alguém não merece você. Se alguém te causa dor e ele não tem capacidade de te pedir desculpa, ele não merece a pessoa que tem. Abre espaço, limpa o guarda-roupa para você colocar roupa nova. Como diz na Bíblia, ame o próximo. Não é? Ame o próximo. Certo? É o meu carinho por você hoje. Eu espero que vocês não se assustem com essa mensagem terapêutica. Eu arrumei uma forma mais lúdica de explicar para vocês sobre a culpa e a desculpa, tá? Se não ficou claro, vocês me deixam aí no comentário, por favor, gente, interage aí no canal. E até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe. E ó, antes de dormir hoje, começa, tá? O que você fez para pedir desculpa? Ou que culpa você está carregando sem ter feito nada? Tá bom? Um beijo. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.